Vamos iniciar a segunda sessão desta conferência. Eu queria começar por agradecer aos dois moderadores dos painéis. Portanto, o primeiro moderador foi o João Ramos, do Expresso, a quem agradeço a colaboração com a ADC. E a seguir à talk que vamos ter a seguir, teremos uma sessão de apresentação de algumas experiências de inovação na administração pública, que vai ser moderada pela Ana Torres Pereira, diretora executiva da M Public Relations, uma ex-jornalista. Diz-se que não há ex-jornalistas, só há jornalistas, que uma vez sendo jornalista nunca mais se deixa de ser. E, portanto, temos aqui a Ana também connosco, a quem também agradeço. Agradeço naturalmente também a todos os membros dos painéis das empresas que irão participar e dos organismos da administração pública. E iria agora introduzir o nosso keynote speaker para esta sessão. So now an industrial perspective. We have with us Olivier Duraillon, Director of Public Affairs of Alcatel-Lucent. Within the segment of Global Government and Public Sector of Alcatel-Lucent, Olivier leads the definition and the go-to-market of solutions designed for governmental initiatives, such as broadband, the modernization of networks, clouds, government clouds, smart cities, among others. Previously, Olivier led the regulation team and policy teams for wireless and wireline corporate public affairs of Alcatel-Lucent, and before joining Alcatel-Lucent, he was investment manager at Caisse de Dépôt, where he has helped this institution to support local authorities to implement projects of IT infrastructures. And before that, Olivier has lived for 10 years in the US, where he has held various functions in technology, namely the management of product lines and management of IT products, such as IP routers and optical networks. C'est un plaisir d'avoir Olivier ici, et aussi de parler un peu de français, que j'ai oublié complètement. Alors c'est un plaisir de vous avoir dans cette conférence parmi nous, et je vous invite à parler. Merci. Merci, and thank you very much for inviting Alcatel-Lucent to this conference. And I will talk about why smart government needs smart networks. We are living in an unprecedented digital revolution. It had started at work, now at home, soon in our car, and tomorrow in our watches and in our wearables. And as a user, this means more digital content, more task simplifications, and this represents tremendous source of innovations. But as a citizen, we are all expecting a similar digital revolution from our public services delivery. And this morning, I would like to highlight a few international use cases coming from Asia, from Americas, and from Europe, and focusing on a key enabler for any public service delivery and for any public service strategy, the network. So it will be a little bit a change from the first panel. And as Alcatel-Lucent, we feel legitimate to talk about it. We even stated it in our corporate motto: every success has its network. But, however, I'll start by pointing out some limits of my talk, best illustrated by the dialogue in this cartoon. Your proposal is innovative. Unfortunately, we won't be able to use it because we've never tried something like this before. So we all know that technology can enable innovation, but the human factor rules at the end, and there will be needs change, behavioral change. So digitalization is ongoing at an incredible pace. We are living a data tsunami where 2.5 trillion digital data items are created every day. And today, 43% of the world's population
has access to this data. This offers them tremendous opportunities in a world of hyper-competitive global competition. And this percentage is even much higher in Portugal, where ultra-broadband reaches 84% of the Portuguese population. And as a matter of fact, and by the way, Alcatel-Lucent is very proud of supporting operators and the government in this fiber to the home rollout. Okay, that was my marketing parenthesis. But okay, is the public administration ready to face the challenge of delivering services when in a world where 2.5 trillion data are created per day? And we have seen it during the first panel already. Is a public information, I would say, readable, visible by the citizen? And that's not only a technology or financial issue. This is more profound, and this asks for redefinition of the interactions between the public administration and the citizens. But that's not all. Let's buckle up. The data tsunami intensifies. The amount of created data will multiply by 10 in 3 years to reach 25 trillions of data items created each day. And in the same time, disparities will perpetuate. Only 50% of the population will have access to that. And this access digital divide will add up to the social digital divide. How to make sure that everyone is going to be on board and literate with these digital services. So when we see this evolution, when we see these trends, it is overwhelming, and it should create a sense of urgency. The underlying infrastructures need to evolve, more bandwidth, more storage, and become more secure, critical infrastructure for the government, and be able to adapt to the growing diversity of connected devices which will reach those networks. So, as a summary on the challenges, in the previous slides, we have already sized a couple of global challenges that public decision makers are facing. Data tsunami, social divide, citizen expectation, territory competitiveness. But there are a few others. This is not, I would say, possible not to mention the growing environmental pressure. 70% of the energy consumption and greenhouse gas emissions is consumed by only 2% of the land, the cities. Local governments have a role to play in this energy optimization and smart building management initiatives. Second, the world's growing population with its associated rising urbanization is putting pressure on many public healthcare systems and on traffic management, for example, in the cities. And finally, on the global challenges, I would like to mention another challenge, the political one, which we mentioned. As an elected official, as a policymaker, if you want not to disappear from the virtual sphere, from your citizen, from the citizen, you need to exist in the digital world. You need to adapt your public services delivery for them, for the citizen, for the young generation, for them to recognize and use them. Now, on the right, we'll go through a few use cases where CIOs of administration have taken the lead to solve the ICT challenge, the counterpart ICT challenge, the aging infrastructure, the OPEX, the real-time data. And I will start with the first use case, Singapore. And that's a quite interesting case. Singapore is a small nation, size of a city, 5.4 million inhabitants for 720 square kilometers only. Okay, the political environment is specific, bit constraint, quite autocratic. But since its independence in 1963, the country has developed rapidly to become a AAA rating, the fourth largest financial center, and the fifth busiest harbor in the world. The government investment in ICT has been always strong, traditionally strong, in reaching around 1.2 billion Singapore dollars per year, even moving to 1.8 billion in the next few years.
it had started a few years ago by bringing ultra broadband to all citizens, Wi-Fi and in fixed access. This has been done using the innovative approach of an open NBN to reach all households. But this is the past and is completed. Now, the nation is looking towards the future, setting several really ambitious objectives. And typically, one of them, and not in the ICT domain, is the plan to build a Harbor 5. So an harbor which will be bigger than the 4 existing harbors combined. In the ICT domain, the goal is to become a regional digital harbor to develop the local economic growth. And what it means, they will look in there. So many data centers. They want to become a data hub for the regions, be able to optimize, concentrate the different data centers, and be able to use those data centers crossing multiple domains and multiple business domains for the overall regions in APAC. A second ambitious objective is to reuse their know-how they are building on that smart city and the public governance which is coming with it, to reach the neighboring countries, like in China, which has many I would say, projects of smart cities around. But to build this know-how, so the IDA is the Infocom Development Authorities and the ICT regulators, is executing a multi-year program with several projects in parallel, and that's those projects I would like to talk to you about. The first project is quite interesting. It's around a new concept called Edge Box, an above-ground box. And these boxes, like in telecom, are basically sub-cabinets. They will be put in the streets, will have energy, and will have a back-end high-speed connectivity. So those Edge Box will aggregate all the data traffic from the equipped streets with sensors and CCTVs, a full end-to-end networks that would uplift basically the quality of life of the citizens and be, I would say, source of new public services. And this built network will also be used by the government as a government network. For example, to reach the traffic lights, to reach the waste bins, to reach and develop smart applications around sensors on the streets and in the areas. The second project is to have a generalization of the mobile network, a HETNET, as we call it in technological term, an HETNET network environment that would enable to users to switch to always the best mobile networks in a range with a consistent quality of service. And this is possible by densifying via small cells, via small antennas on the streets. And what is the use? Why would it be important for a public service? Typically, one of the use is you are in your car, you are looking for parking spot. You want to be able to connect, or your car needs to be able to connect to a real-time parking application, management application, to find a spot very near to you, I would say, without any hiccups on the connectivity side. So, in addition to those, I would say, connectivity projects, there are also, I would say, data, what they call collect and comprehend project, which is basically the creation of an open data platform where public and private data sets will be usable and will be reachable by the government and by the private sectors. So all those projects are on the way. They are existing today. RFPs for pilots are in progress, and this will be generalized in the coming years. So, and the last thing I would like to point out on this use case is the fact that the methodology used by the IDA. They have used a collaborative, I would say, process
where they around the minister and the regulator, inviting all the stakeholders, administrations, agencies, industries, in industry roundtables, and in I would say different collaborative processes which have been, I would say, which has last for 6 months to a year. Moving on, like in Singapore, other cities are building on mobile densifications to improve the way public services are informing the citizens. I just put the case in Amsterdam, where JCDecaux, a new actor, I would say, in the NZICT, a provider basically of street furniture, and trusted partners of local authorities, has become instrumental in cooperations with the local telecom operators to help densifying the coverage, the mobile coverage on the streets. And those bus shelters are now connected, are accessible by the government, by the local governments to inform the citizens on different streams. Moving on to another use case, and I would like to describe the one from the city of Calgary. So this use case is very replicable, maybe a little bit more than the one of Singapore, which is very, very ambitious. But even if it is quite replicable, it has required some very strong willingness from the political leaders to be executed. Drivers at the source of the project were threefold for the CIO of this city. The city had a large fiber footprint and historically would provide fiber to the different agencies for their connectivity. But as the connectivity needs grow, certain segments were impacted by fiber scarcity, and the city needed to evolve and to find solutions to share fiber. A second driver was the logistical challenge of the complexity of maintaining this database of fiber and to the maintenance of this fiber which was crisscrossed the city. The service provisioning was slow, and the process was in fact requiring quite a lot of actions and activities on the field to configure each patch panel of the city. And the third driver was the constantly increasing pressure to reduce operating costs. This is not I would say reserved to Portugal, to European countries, even in Canada. They have a pressure to reduce operating costs, and this was common across the different government entities. And one of the main reasons was because the city was operated with many silos: the parking authority, the park and recreation, the transit agencies, and they had their own budget and their own operational costs. So the solutions has been to move all the different public agencies on one multi-service shared network and build a converged network. But there is a last thing I would like to also to point out on this from this use case. Like many legacy government networks, with a complex mix of networks, as we see the blue, the red, and the yellow one. In fact, it started to develop some vulnerabilities of the network, which were not clearly visible for each of those agencies. And there was, in fact, in Calgary, one single point of vulnerability, the city hall, at the city hall, where all the fiber connections were converging. And as a matter of fact, still during the process of the migrating of the network towards the new architecture, a couple of years ago, a catastrophic flood hit the city and caused the network outage. And that's the new architecture that based on IP/MPLS, okay, the technological term for what is this the data network, has helped detect this flow for the different agencies, and has helped improving considerably
the resiliency of the overall network. I would say maintaining first the emergency services during the flood, and has for the future given much more confidence for the CIOs on its network. I would like to finish this tour of the different use cases with our vision of an ICT government architecture, which has been inspired by the results of some European research studies called the Celtic Purple Book, you may know. So this is not a frozen architecture. This is just a target that the government could shoot for. It takes into account the new reality of the machine-to-machine environment and the environment where virtualization is becoming a rule. So the slide is quite busy, and I will not go through all the details. But you have between a distributed hardware layer, distributed devices, and on top of the application, the smart applications, the analytics on top, you have a double communication layer we've talked about in our use cases, ultra broadband access and a government chip network, and you have above a data layer, a software layer which is localized in the cloud. And this data layer is relatively a new concept for many public agencies. But this data layer is key in connecting, I would say, in real time, in a secure way, from all the devices below to the top, to the different applications. And this is a key, I would say, layer in the sense that it comes from many sources, from many stakeholders to many applications. We can ask why would we put so much, I would say, importance in these horizontal, I would say, layers? Why do we put that as layers? Because very often we have use cases where it is vertical, and because we believe that the transversal approach is imperative to reach scalability of the architecture and cost optimization. So, in other words, to get sustainable, I would say, business models in the architecture, you need to move away from a silo approach. These functional layers, of course, we can represent them through a physical diagram. You'll find back the different components, of course, the routers, the data centers, the M2M network. This network is SOA ready, is a service-oriented architecture ready, or it's compatible with SOA. To finish, we have presented in the different use cases some deployment of modern government infrastructure, which has the capacity, the ability of unleash the innovation. On one hand, you have this data centralization, enabling the use of big data, real-time, smart applications. And on the other hand, you have mobile with broadband endpoints, I would say, connections, able to reach all citizens and to make them participate actively. But as the cartoon at the beginning was mentioning, the innovation in the public service delivery will come also with some changes in the behaviors and the role of the different stakeholders. So this slide is describing some of those roles, traditional roles, be the promoter, be the integrator of applications, be the teacher sometimes to the citizens, or be the matchmaker. But each of these roles could be, I would say, transcended or evolve with the use of technology, by leveraging, for example, the informal channels, by better plan for stability of the architecture. It was the objective from my previous slide, or by I would say educating or using some new education tools to reach the citizens.
But I would like to finish just with one example I recently heard, is in Finland, for example, very well known for mastering the education courses. The definition of the courses are optimized by, in fact, directly having the feedback and having a collaboration of the students, of the courses themselves to set them up. I would say the most efficiently and the most close to the real needs of the students. And that's I like it's a very nice illustration of the be a matchmaker, a government, a local administration evolution to be a matchmaker by using the technology. That's it, and thank you for listening. And Bem, bom dia a todos. Antes de mais, um agradecimento à APDC e ao professor Rogério Carapuça, mesmo deixando de ser jornalista, depois não me deixam sair desta função, mas é o que diz, uma vez jornalista não se deixa de ser jornalista de todo. Falar de administração pública, de governo, de investimento, eu não deixei de ser jornalista assim há tanto tempo, portanto tenho os números muito frescos, mas temos aqui muito para conversar, com um tempo muito restrito, mas espero que de todos um poder de síntese grande. Aqui, à minha direita, Teresa Evaristo, subdiretora da Direção-Geral de Estatística da Educação e da Ciência. Depois, Miguel Zegres, Chief Marketing Officer da Safety. Edgar Afonso, diretor da Direção de Recursos Naturais. Marco Ferreira, Business Unit, diretor Energy and Life Science da Altran. E Miguel Leocádio, Senior Manager Government, Transport and Energy da Nova Base. Títulos muito longos, mas estamos todos aqui para falar de administração pública, inovação, investimento, orçamentos, troika e 2020. Miguel. Está ligado? Estão-me a ouvir? Acho que sim. Eu, por acaso, acho que não vou falar dessas coisas todas que eu vou dizer. Mas, por acaso, a ordem calhou bem porque vou falar de dados da administração pública e isso cola muito com aquilo que foi falado aqui no início e há pouco. Houve ali um termo que até é uma boa metáfora, que é o tsunami de dados, ou data de tsunami, que é uma coisa que eu até acho que vou reforçar e vou recomendar. Não sei se será. Mas, portanto, a minha ideia era falar aqui de um caso concreto, até de um movimento e de um processo em curso que tem a ver com a disponibilização de dados da administração pública, um processo que é muito interessante e que, de facto, tem um potencial muito grande de inovação e é por isso que também o resolvi trazer aqui. A questão dos dados da administração pública, de facto, se todos nós pensarmos em dados que são produzidos pela administração ou por informação, aqui estão alguns exemplos que eu me fui lembrando nos últimos dias e fui pondo aqui, mas todos nós, se calhar, certamente nos lembraremos de mais outros tantos, de coisas, de dados e de informação que vai residindo nas entidades da administração pública. Desde a informação sobre o tempo, temperaturas, na meteorologia, a população e os censos, dados sobre o PIB, dados sobre o orçamento de Estado, despesa pública, as escolas, os inscritos no ensino superior, as empresas criadas, quer dizer, existe de facto um manancial que dificilmente nós conseguiríamos quase chegar ao fim desta enumeração. Mas, tipicamente, esta informação é veiculada para a sociedade de formas muito estáticas, tradicionalmente, através da estatística, através de relatórios de contas das entidades, ou relatórios anuais, ou planos anuais, obviamente com interesse do ponto de vista também da transparência e de passar para a sociedade essa informação, mas muitas vezes com o valor acrescentado que é construído em cima dessa informação.
E de facto o mundo mudou e nós hoje estamos inundados de tecnologia e a sociedade do conhecimento também é cada vez uma maior apreensão dos dados e da informação que nos rodeia para diversos fins. E isso leva-nos aqui a pensar um bocadinho de que forma é que, de facto, os dados que são produzidos pela administração pública podem vá lá, ser melhor capitalizados. E passa desde logo pelas componentes de transparência e de prestação de contas, que são tipicamente aquilo que são os fatores que, quando nós olhamos para a informação pública, pensamos neles. Mas hoje estes dados, e eu vou falar um bocadinho sobre isso, e a apresentação é sobre isso, são uma fonte com potencial enorme de fatores de inovação, de interoperabilidade de informação, de desenvolvimento económico, criação de empresas, também de participação cívica, maior apreensão desta informação pela sociedade e, muito importante, qualidade de dados. E é um tema que depois também vou pegar um bocadinho nele. Mas começando pelas questões da transparência e pegando ainda para já só no ponto da transparência e da prestação de contas, é um tema que por si só também tem uma história interessante a contar. Porque, tipicamente a informação que era passada para a sociedade era nos tais formatos mais estáticos de relatórios anuais, de estatísticas, que muitas vezes com uma compreensão difícil, pelo menos por parte daquilo que é a população no global. E nos últimos anos foram aparecendo algumas iniciativas que também desse ponto de vista acrescentaram bastante valor. Aqui está um caso de uma plataforma na área da saúde, da ACSS, que veio expor, isto é portanto uma plataforma pública, um site, um benchmark, portanto uma comparação entre os hospitais. E portanto é uma outra forma de olharmos para a informação de uma forma mais compreensível e podermos compreender melhor um conjunto de indicadores sobre o nosso sistema de saúde, nomeadamente dos hospitais. Comparar índices de produtividade, a aplicação de despesa entre hospitais e, de facto, ficamos muito mais informados sobre esta área, se for essa a nossa pretensão. Também na área das finanças, também recentemente foi apresentado mais este formato da apresentação do Orçamento de Estado, que é muito diferente daqueles relatórios tradicionais de 1500 páginas com N rubricas orçamentais que, tirando se calhar um conjunto muito resumido de pessoas, conseguiriam perceber essa informação. E, portanto, já se deu um passo aqui mais significativo porque já se consegue perceber como é que o dinheiro dos contribuintes hoje é dividido entre ministérios ou entre áreas funcionais ou áreas económicas, já com óculos diferentes que nós podemos colocar para interpretar essa informação. E isso também é um passo significativo nessa perspectiva da transparência e da compreensão dos dados que de facto são públicos. Um outro caso também muito conhecido, e este se calhar é um caso de maior sucesso, que tem ocorrido já há largos anos, o caso do portal base, que reúne de facto todas as informações sobre a contratação pública e que reúne todos os contratos, os fornecedores do Estado e onde se consegue pesquisar de facto quais são os fornecedores que têm sido contratados para tarefas específicas, o tipo de processos de contratação que vão decorrendo em toda a administração pública. E podíamos continuar um bocadinho mais até que chegamos aqui a um outro conceito e aqui já passamos um passo um pouco mais à frente da questão da forma como o potencial que os dados têm, que é o portal do dados.gov, que foi lançado pela AMA já há também alguns anos atrás, mas que tem vindo a evoluir e que tem vindo a decorrer e que tem um objetivo que é ser um agregador de dados da administração pública. Na verdade, o que podemos encontrar no dados.gov é um conjunto de informação de dados das mais diversas fontes, desde a educação, ou das finanças, ou dos municípios, e onde qualquer pessoa pode descarregar esses dados e poder fazer um processamento dessa informação para chegar a outras conclusões diferentes daquelas que são diretamente apresentadas. Isto é muito interessante e leva-nos no tema dos dados abertos, que era o tema que eu gostava de focar aqui como um tema mais ambicioso e mais, de facto, com maior potencial de inovação. Os dados abertos, basicamente, são a informação tida pelas entidades públicas, mas que permitam reutilização. E esta é a palavra-chave, por isso é que ela está sinalizada, porque o objetivo não é apenas interpretar a informação da forma como ela está apresentada. É pegar nessa informação e poder trabalhá-la para chegar a outros níveis de informação e tirar outro tipo de conclusão. E, do ponto de vista da taxonomia da questão dos dados abertos, tipicamente existe esta qualificação do estágio em que os dados abertos, desde logo um primeiro estágio mais tímido, que é por disponibilização de um PDF ou de um relatório online, e isso é um nível mais básico dos dados abertos. Há um segundo nível que é basicamente um fecheiro Excel, que tem um conjunto de dados sobre um tema específico.
Um terceiro nível, que é o formato CSV, que na verdade é igual ao segundo nível, a única diferença é que não é proprietário, portanto é um formato aberto. Mas depois o quarto e o quinto nível, que são um bocadinho o topo de gama desta taxonomia dos dados abertos, que tem a ver com os dados que existem na web e que podem ser pesquisados diretamente em páginas de internet e que estão identificados e que podem ser consumidos a esse nível, sem ser através de um fecheiro que está estruturado. O dados.gov tem esse objetivo e tem ao longo dos anos tem vindo a acolher um conjunto de dados mais diversos sobre a administração, que a própria administração pública vai disponibilizando nesta plataforma para que possam ser consumidos. E, do ponto de vista da aplicação, mesmo até recentemente, já surgiu uma aplicação, tem surgido várias aplicações, esta é uma daquelas que também tem sido até um pouco mediatizada, que é o Portal da Transparência Municipal, que na verdade alimenta-se de um conjunto de dados que são carregados no dados.gov. Na verdade, os municípios de todo o país carregam os seus dados da despesa que vão executando, carregam um fecheirozinho com essa informação no dados.gov e este portal o que faz é recolher essas fontes de todos os municípios e converte essa informação numa forma visual de apresentação dessa despesa por todos os municípios, permitindo comparar municípios por indicador ou globalmente por município e, portanto, é algo que se pode também facilmente consultar e é uma outra forma já de criar valor em cima de uma informação básica que existe. Mas podemos ir para exemplos ainda um pouco mais ambiciosos e que têm tido impactos de facto muito, muito grandes. Este é um exemplo em inglês que, na verdade, utiliza dados abertos das prescrições médicas e o tema aqui é a questão das prescrições dos medicamentos genéricos ou dos medicamentos proprietários. E o sistema de saúde inglês lançou um objetivo de fazer uma poupança de 20 mil milhões de libras através da prescrição de medicamentos genéricos, que obviamente acarretam menos custo para o Estado naquilo que são os medicamentos com participados. E com esse objetivo, esta plataforma que foi lançada começou a apresentar, com base nos dados históricos das prescrições médicas, em todo o país, as regiões, e depois isto pode ser pesquisável em cada uma das regiões, quais são as regiões que estão com uma maior percentagem ou menor percentagem de prescrições de produtos, de medicamentos, portanto, proprietários face aos genéricos. E o impacto que esta plataforma tem lançado é de facto enorme e a partir daqui tem-se conseguido de facto caminhar no objetivo que foi traçado, de uma forma, expondo esta informação posterior de uma forma que se calhar não seria possível de outra maneira. Um outro exemplo, e já tanto quase a chegar ao fim, que gostaria também de passar, é que também baseia-se no mesmo conceito, mais uma vez dados abertos sobre, neste caso, todos os acidentes que ocorrem na cidade de Londres, que depois são processados do ponto de vista de torná-los, passá-los por uma georreferenciação e são colocados no mapa de Londres. E é muito interessante navegar depois aqui no mapa e perceber que estas caixinhas aqui todas, com os níveis, com as cores, dependendo do nível de severidade dos acidentes, vão dando uma leitura de quais são as ruas e quais são as esquinas e os cruzamentos mais perigosos em termos de acidentes de trânsito. E isto, de facto, é um valor acrescentado construído em cima de dados em bruto daquilo que são os acidentes que ocorrem na cidade. Estamos em conta relógio. É o último slide. E que, só para terminar, que leva-nos aqui a pensar que este tipo de ferramenta pode eventualmente ser utilizada com determinados fins. Não só para a própria administração pública, que pode tomar decisões com base nestes níveis de sinistralidade e que é muito mais fácil interpretar nesta forma, como os próprios cidadãos podem eventualmente tomar decisões de não querer habitar num determinado local, numa determinada esquina, porque tem, de facto, muitos acidentes. E juro que é a última frase. De facto, caminhar de um papel de transparência e de prestação de contas para, com o tal, não é o furacão, mas o tal tsunami de dados libertados para a administração, possamos caminhar cada vez mais num percurso de criação de valor, mais outras empresas, outros negócios, muita inovação, participação e mais qualidade de dados. Muito bem. Obrigada, Miguel. João Minhota, Senior Manager da Altran, peço desculpa, não é Marco Ferreira, mas o seu assador. Obrigada. Eu, mais que agradecer a volta concreto, a nível da própria implementação. Eu sou um homem de implementação, portanto, coordeno os projetos no Centro Nearshore
de sistemas e tecnologias de informação, no Fundão, neste caso, e portanto sou um homem de terreno, gosto das coisas ser feitas no local. E daí partilho e estou um bocadinho, revejo nas palavras que é no terreno, é na partilha, é no Open Innovation que nós vivemos e conseguimos resultados. E portanto é isso que eu também, junto com os meus gestores de projeto, tento implementar no centro de nearshore do Fundão. E no caso concreto, aqui é um projeto concreto que eu vou partilhar e que tem a ver com telemonitorização, dentro da área da saúde, e que eu tive o privilégio de gerir em concreto e de perceber no terreno como é tão fácil aquilo que nós pensamos no escritório ser diferente e ser completamente desajustado àquilo que é a realidade no terreno. Nós estamos a falar em concreto de uma telemonitorização para uma doença pulmonar obstrutiva crónica, portanto, pessoas normalmente de idade avançada que têm muita dificuldade em lidar com a tecnologia. Se este pressuposto for visto logo à cabeça, nós percebemos que a tecnologia, apesar de ser muito sexy muitas vezes, e nós temos hoje em dia uma série de gadgets, não é? Smartphones, tablets, websites, etc., há uma parte significativa da população, nomeadamente da saúde, que não tem capacidade alguma de chegar a essa informação ou sequer de utilizar os equipamentos que estão à nossa disposição e que são sofisticados. Não é? Então, neste caso, o desafio é colocar aquilo que é os recursos da saúde que estão dispersos no país, como estávamos a falar aqui, médicos, sejam de equipamentos, sejam de análises, à disposição de doentes que têm dificuldades de se deslocar ou que estão muito longe dos centros onde se prestam esses serviços e que têm necessidade objetiva de melhorar a sua qualidade de vida. E isso é muito difícil de conseguir no terreno, se não tivermos este tipo de soluções tecnológicas à nossa disposição. Eu vou passar aqui o slide. A telemonitorização, no concreto, já falo um bocadinho mais do que é o projeto, é uma das ferramentas na área da telemedicina, ou seja, na prática podemos ter aqui a teleimagiologia, que na prática é uma das primeiras formas de telemedicina, onde a visualização das imagens à distância, seja de oftalmologia, seja de outro tipo de práticas, é colocada à disposição dos profissionais de saúde especializados que as podem analisar e dar o seu diagnóstico e propor os planos de cuidados de saúde. Temos também a teleconsulta, que neste caso estamos a falar de disponibilizar as imagens e pôr o doente em tempo real perante os profissionais especialistas que estejam eles onde estiverem, através sempre, obviamente, de tecnologias de audiovisual, de equipamentos e de processos que têm que ser implementados para o conseguir. No caso da teleformação, estávamos a falar de levar o formador, levar quem necessita de ser formado, estar à disposição de todos os recursos para conseguir evoluir os profissionais e conseguir, de alguma forma, endereçar o change management, como é que nós conseguimos pôr os profissionais a perceber o que é realmente relevante e qual a atitude que têm que ter para conseguir obter resultados. Porque ao final do dia não basta pôr um sistema muito bonito, como estava aqui a ser dito também pelas pessoas do painel, não basta ter tudo o que é sexy do ponto de vista da disponibilização dos serviços, é preciso que as pessoas tenham a atitude correta e estejam preparadas para mentalmente perceberem que a inovação exige uma adaptação àquilo que é o seu serviço no dia-a-dia. Obviamente que a Organização Mundial de Saúde, no caso concreto da doença pulmonar obstrutiva crónica, que é o caso e é o que é endereçado por este projeto, já disse sobre o assunto, e de facto é uma doença potencialmente fatal, que está a evoluir do ponto de vista da sua discussão e da incidência sobre a população e que faz com que a própria Direção-Geral de Saúde, como aqui é dito, identificou uma necessidade imperiosa de atuar sobre a saúde pública no sentido de melhorar a qualidade de vida e perceber como endereçar estes desafios do envelhecimento também que a população está a sofrer e do ataque sistemático que nós temos à nossa saúde pelos ambientes em que nós vivemos, sejam poluídos por diversas naturezas de poluição. E neste caso concreto, o Observatório Nacional das Doenças Respiratórias comprova, através da divulgação de dados, que, nomeadamente, se citam que há um aumento de 11,4% na incidência
da mortalidade desta doença e, de alguma forma, nós temos que endereçar urgentemente este problema. E é aí que os parceiros entram, têm soluções tecnológicas. Eu diria que mesmo que neste momento não é tanta tecnologia, porque a tecnologia está disponível, a tecnologia existe, ela está lá. A questão está em como é que vamos integrar e revolucionar os processos na prestação de cuidados de saúde, de forma, utilizando estas tecnologias, de forma a conseguirmos os últimos ganhos, que é aquilo que nós queremos, fazer mais com menos, conseguir de facto endereçar este desafio. E não é ilícito, não é claro, nós dizemos assim à cabeça, esta solução de telemonitorização é obviamente uma solução que nos vai trazer mais com menos. Isto não é óbvio, tem que ser pensado, porque há imensos parâmetros, há imensas questões que têm que ser endereçadas a nível da necessidade de filtragem, a nível da necessidade de acompanhamento do doente, por forma a que, de facto, os resultados se traduzam numa realidade. E aí as boas práticas da gestão dos projetos, não basta nós concebermos as ideias, pensarmos que elas são bonitas, temos que saber como é que na realidade as vamos implementar no terreno e que garantam os resultados finais. Então, mais que falar da necessidade, nós monitorizarmos os resultados, definimos os resultados à cabeça, mas depois temos que ir no terreno ver se esses resultados se estão a traduzir na prática. E esse é um grande desafio, porque não há verdades absolutas, nós temos que adaptar cada solução à realidade e à necessidade no terreno para conseguir, de facto, resultados positivos. E daí também a necessidade de publicar resultados, como já tinha sido falada, no sentido de ser transparente quais são os resultados positivos, as melhores práticas, partilhá-las e depois cada um dos players poder melhorar a sua prestação e perceber o que é que cada um aprendeu. No caso, portanto, o Ministério da Saúde faz uma aposta claríssima neste tipo de suporte, deste tipo de iniciativas, e montou 5 pilotos no país. No caso, a Altran ficou com o Centro Hospitalar da Cova da Beira, aproveitando também a proximidade do Centro Nearshore e também de outro tipo de apoios locais, como a Universidade da Beira Interior. E nós concebemos, de facto, aqui esta solução no terreno, no âmbito de um concurso público que foi feito, e que tem uma prova de conceito nacional da telemonitorização. Quando eu falo prova de conceito, quero dizer que não é um estudo que tenha uma aplicação prática e âmbito muito alargado na população. Estamos a falar de cada um destes pilotos tem 15 pacientes que têm que ser seguidos e que estão dispersos na região, basicamente, e que vão ser seguidos, e eu já explico como, e que vão, de alguma forma, garantir que há uma monitorização da sua evolução, do seu estado de saúde, para verificar se o plano de cuidados de saúde que os profissionais médicos estabeleceram está a traduzir ou não resultados no terreno. Queria só aqui fazer um parênteses. E ele pediu para acelerar um bocadinho. Ok, a solução é esta. Na prática, o paciente recolhe os dados de informação através de um oxímetro, de um tensiómetro, de um termómetro, que vão para uma solução que envia por GSM para um portal a informação sobre a monitorização desse paciente, que depois é lida pelo profissional médico, e estes dados também podem ser transferidos para a plataforma de dados da saúde. É uma interface que nós já temos criado. Queria só passar este vídeo. Eu penso que queria partilhar só um caso, uma testemunha de um dos doentes em concreto que está a utilizar esta solução. Penso que com isto conseguem colocar. Pedia que se depois então, conseguíssemos recuperar, voltaríamos, mas estamos mesmo a correr para dentro. Ele está a começar, se já agora pedia só para... Não conseguem colocar? Não? Ok, pronto. Então, passando só o tempo, desculpem lá. Podia passar? Só para terminar.
Bom, eu queria vos dizer só que, na prática, há uma aposta clara que já aqui falámos, e a Altran também fomenta a inovação através da sua fundação, a Fundação Altran para a Inovação, onde 3 projetos portugueses que já foram selecionados e ganharam o prémio chegaram à final internacional na Altran Mundial, um deles em telemedicina, no caso a nível de monitorização cardiológica, em que foi montado um colete e esse projeto chegou até à final da Altran. Muito bem. Queria agradecer. Obrigada, João. Passamos agora a Afonso. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização desta conferência a oportunidade que nos dá de falar um pouco sobre um processo que é o processo de licenciamento da pesca lúdica, que é um projeto o processo nasce em 2007 e nasce a partir da necessidade de fazermos um licenciamento que passou a ser obrigatório para a atividade da pesca lúdica a partir de 2007. Este licenciamento desta atividade de pesca lúdica tinha como objetivo conhecer o universo de praticantes. Em Portugal já era obrigatório o licenciamento em águas interiores, águas doces, não era obrigatório no mar, passou a ser obrigatório até a partir desta data e permitiu-nos implementar um conjunto de regras que permitiram, portanto, melhorarmos a gestão sustentável dos recursos. Criou uma necessidade, que foi a necessidade que nós tivemos de criar um sistema que permitisse licenciar os interessados de forma célere, recolhendo um mínimo de informação. O objetivo era, nós estamos a falar de um universo que estimávamos à volta das 200 mil pessoas e com o mínimo de recursos humanos por parte da Direção-Geral pretendíamos licenciar este conjunto de pessoas. O objetivo nesta altura foi simplificar ao máximo o processo de licenciamento. O que é que nós na altura conseguimos fazer? A forma de simplificar foi utilizar o sistema de multibanco. As licenças passaram a ser emitidas através do multibanco e nesta altura eram constituídas pelo talão do multibanco que saía. O próprio talão era a licença. Isto fazia com que em alguns minutos a pessoa conseguisse tirar uma licença de pesca lúdica, dado que, na verdade, como não havia processo de análise e diferimento, qualquer pessoa que pretendesse uma licença poderia tê-la, nós fizemos este automatismo. Para quem não pudesse aceder ao multibanco, ou para cidadãos estrangeiros que não tendo o acesso ao sistema, também têm que ser licenciados pela Exercício da Atividade, podíamos fazer o licenciamento através dos balcões da DGRN. Este processo, na altura, fazia a ligação à base de dados da Direção-Geral das Pescas uma vez ao dia, o que significa que as licenças que fossem emitidas ao longo do dia eram integradas na nossa base de dados no dia seguinte. Isto também nos criava algumas dificuldades, nomeadamente ao nível da fiscalização, porque a fiscalização era feita com base na licença, no papel que era apresentado, e apesar deste sistema ter um conjunto de vantagens, nomeadamente permitia que a licença fosse emitida em poucos minutos, permitiu a recolha da informação estatística que era necessária, todas estas questões, este processo, logo a partir de 2007, também permitiu afetar algumas verbas ao apoio das comunidades pescatórias, também foi uma questão importante, e foi um processo que em 2007 foi inovador e serviu inclusivamente de base a outros serviços da administração pública que, baseados nesta mesma ideia, do licenciamento através do sistema de multibanco, foi também utilizado pela Autoridade Florestal para o licenciamento da pesca lúdica em águas doces, passou a ser também possível por esta via e para o licenciamento da caça. Este processo, inclusive, foi distinguido na 7ª edição dos Prémios de Boas Práticas Administrativas em 2009. As dificuldades que nós sentíamos nesta altura. A licença era feita em papel térmico, que é um papel frágil e que se degradava com alguma facilidade, o que nos obrigou a permitir as fotocópias. Fotocópias que, com alguma facilidade, criaram o aparecimento de algumas fraudes. E isto, em termos de fiscalização do terreno, criava-nos muitas dificuldades, porque era difícil distinguir a veracidade de uma licença. O que é que aconteceu? Em 2005, na sequência de um grupo de trabalho da pesca lúdica que reuniu não só os representantes da administração pública envolvidos, ambiente, pescas, etc., turismo, mas também reuniu o setor, foram apresentadas um conjunto de propostas do setor que nos permitiram considerar isto uma oportunidade para inovar e avançarmos para a desmaterialização das licenças. Qual foi o objetivo nesta altura? Para além da alteração de algumas regras,
houve uma alteração dos tipos das licenças e do valor das taxas, na perspectiva de reduzir custos para o utilizador. Conseguimos reduzir, deixaram de haver licenças regionais, passaram a haver apenas licenças nacionais. Isto fez com que conseguíssemos reduzir o custo das licenças. Procuramos simplificar os procedimentos e principalmente desmaterializar este processo, ou seja, procuramos também, facilitando aqui a interação com o utilizador. O que é que nós procuramos fazer? Procuramos fazer com que houvesse a total desmaterialização deste processo. Deixa de existir uma licença em papel, as pessoas para exercerem a pesca lúdica deixam de ter que apresentar uma licença, a licença passa a ser apenas um registro eletrónico que está na base de dados da Direção-Geral e que pode ser consultado através de um simples SMS. Ou seja, acabou realmente a licença em papel. Os tipos de licença mantêm-se essencialmente os mesmos, portanto, que já eram os que já existiam: pesca apiada, embarcada, pesca submarina, com os diferentes tipos de validade. Este novo sistema, sendo rápido e sendo automático, permitiu-nos implementar a licença com validade diária e, principalmente, também nos permitiu implementar a licença com deferimento no tempo da data de início. Ou seja, se eu, por exemplo, quiser ir fazer pesca submarina com um amigo ao fim de semana, na quarta-feira posso ir ao multibanco, faço um pedido de licença que vai ser ativada só no domingo. E no domingo é que eu vou receber um SMS a dizer que a licença está ativa a partir daquela hora. Portanto, posso emitir a licença deferida no tempo, até o prazo de 30 dias. Por outro lado, um outro tipo de licença que já existe, que é o que é utilizado nas embarcações marítimo-turísticas, que é uma licença que é pré-paga, para poder, chega um turista, olha, quer embarcar, quer ir fazer aqui um dia de pesca. A pessoa não pode dizer, olha, vá à Direção-Geral ou vá ali ao multibanco tirar uma licença. Não, o agente marítimo-turístico tem licenças pré-pagas que até aqui eram um livrinho em papel que ele preenchia, que dava as confusões que dá, porque nunca conseguimos ter informação atualizada. Agora é uma licença pré-paga que é ativada por SMS. E depois vou-vos mostrar um exemplo. O sistema, como foi desenhado agora, é um pouco diferente. Continua a ser através do multibanco, mas é em tempo real, ou seja, a pessoa, portanto aqui a pessoa que necessita de uma licença de pesca lúdica, vai ao multibanco, escolhe o tipo de licença, paga a licença. Isto vai ser comunicado através de um programa que foi desenvolvido em colaboração com a CGI e também com o envolvimento da CIBS. Este programa comunica-nos em tempo real a criação desta licença, entra numa plataforma de integração totalmente desenvolvida para a DGRM, para a CGI, que vai comunicar a licença de pesca à base de dados, integrar esta licença na base de dados e imediatamente comunicar o SMS à pessoa. A dizer que foi ativada a licença a partir do dia tanto, com os dados disto, o tipo de licença assim e assado. Isto é o circuito que nós utilizamos. Cerca de 96% das licenças estão a ser emitidas através deste circuito. Há algumas pessoas que não tenham multibanco ou que não tenham telemóvel, o telemóvel é obrigatoriamente colocado na licença multibanco, podem vir à Direção-Geral ou pedir a emissão por e-mail. Portanto, há estas duas possibilidades que se mantêm, mas são residuais. Este procedimento tem uma outra vantagem, que nos permitiu fazer a fiscalização integralmente por SMS. Ou seja, enquanto que atualmente, até a implementação deste projeto, quem fazia a fiscalização ia ver se a licença em papel estava e os dados estavam corretos, agora não. Agora a pessoa identifica-se e compete ao agente verificar se a pessoa tem ou não tem licença. É o agente que está identificado na nossa base de dados, está registado, que manda um SMS e recebe a informação. É um SMS com a identificação da pessoa e recebe a informação, como está ali referido. Edgar, queria para acelerar um bocadinho, estamos? São mais 2 minutos. Em relação aqui à marítimo turística, as licenças que são entregues às pessoas, é um PDF que pode ser pedido por e-mail ou comprar diretamente na DGRM, e cada vez que é ativada uma licença, ela passa a constar na nossa base de dados como utilizada, e se a pessoa tentar voltar a emitir, não consegue, já foi emitida. Portanto, isto funciona através de um OCR que emite um SMS rapidamente. Esta comunicação via SMS tem as vantagens de ser, portanto, é um mecanismo muito eficaz, permite a consulta dos dados da respectiva licença pelo próprio, através de um envio de um SMS, há um processo com um código que a pessoa manda para o número que está identificado, essa informação é postada no nosso site, e recebe a informação sobre a licença, permite as notificações de proximidade do fim da licença, ou seja, se a licença termina amanhã a validade, a pessoa recebe hoje um SMS a dizer se a licença termina amanhã, se quiser continuar a pescar, tem que emitir nova licença.
Permite, como eu referi, a verificação dos dados de fiscalização por SMS e permite também a divulgação de informação relacionada com a atividade por parte do DGRM diretamente para os interessados. O sistema de fiscalização é aquilo que eu já referi, portanto, é um processo que se pode iniciar a partir de qualquer telemóvel, porque o que está identificado na nossa base de dados é o código do agente que pode fazer a fiscalização, não é o telemóvel. Portanto, qualquer agente pode fazer uma ação de fiscalização em qualquer local. A parte que ainda não está desenvolvida é a parte do portal, será com um desenvolvimento futuro que permitirá a uma pessoa em qualquer parte do mundo que venha cá de férias proceder a emissão de uma licença. Neste momento isto tem que ser feito por e-mail, será um desenvolvimento futuro. Vou ter mesmo que... Vou só terminar, só para dizer que em relação à situação atual, para comparar 2015 com 2014, em 2015, até o dia 14 de abril, tínhamos emitido 28.516 licenças por multibanco, em 2014, 18.000, um aumento significativo. No balcão, tínhamos emitido 2.000 e poucas, em 2014, 3.000, e já foram realizadas 351 ações de fiscalização por SMS durante este mesmo período, em que foi possível detectar uma série de situações, como podem ver, e também houve 2.600 autoconsultas realizadas. Muito obrigado. Miguel, vou apelar ao seu poder de síntese. Muito bem, vou tentar ser o mais breve possível, também não tenho muito mais de 10 minutos, já vi que agora são só já me preparam 2. Quero agradecer aqui o convite à PDC para estar presente. Vou falar de um tema que é um tema que é conhecido por grande parte das pessoas desta sala, que é a faturação eletrónica, e dar aqui um caso concreto de uma implementação de uma solução de faturação eletrónica em organismos da administração pública. Em termos de agenda, portanto, só fazer um bocadinho de enquadramento do que é fatura e faturação eletrónica, depois falar um bocadinho do case study e depois tentar dar-vos aqui uma perspectiva de futuro, que é numa perspectiva do que é que vem a seguir, ou o que é que vem antes, ou onde é que a fatura eletrónica se enquadra dentro de um processo que existe hoje na administração pública, e se este processo da faturação eletrónica é um processo para todos, é um processo para algumas empresas, e vamos tentar discutir um bocadinho isso. Isto é quase o enquadramento desta conferência. Portanto, fala só aqui as palavras eficiente, transparente, colaborativo e em rede. Eu acho que tudo isto enquadra-se no que é a fatura eletrónica. É algo que nos ajuda a ser mais eficientes, a sermos mais transparentes e, obviamente, para funcionar bem, para funcionar de forma efetiva, tem que ser uma solução que seja uma solução que permita um trabalho em rede e uma solução que seja colaborativa entre os diferentes players da área. Só em termos de faturas, um dado importante, existem hoje no mundo, isto é um estudo de uma empresa que é a Bilentis, de uma pessoa que é um estudioso desta matéria já há muitos anos, que é o Bruno, que eu conheço bem, existem no mundo cerca de 500 bilhões de faturas, estamos a falar tanto de faturas emitidas como de faturas recebidas, portanto, 500 bilhões de faturas, sendo que estima-se que em 2004 no mundo apenas 8% das faturas, ou um bocadinho mais que 8% das faturas eram eletrónicas. Lembro que estamos a falar de todos os tipos de faturas, estamos a falar de faturas emitidas ao consumidor final e faturas entre empresas e governo. Portanto, só 8%, sendo que na Europa nós estamos um bocadinho mais à frente. Nós na Europa, cerca de 24% das faturas já são eletrónicas entre empresas e governo. É um bom número. A má notícia é que aqueles 24% é muito mais empresas e muito menos governo. Possivelmente, se olharmos em Portugal, ainda mais. Portugal está um bocadinho atrás. Voltando às boas notícias, estima-se que é algo que vai crescer muito. Portanto, estamos a falar de taxas de crescimento mundiais a nível de 20% ao ano e estamos a falar, em termos da Europa, um bocadinho menos do consumidor final, porque já tem um conjunto alargado de fatura, mas muito mais ao nível entre empresas e governo. Aqui dois números importantes para percebermos a importância da administração pública neste sistema da faturação eletrónica. A administração pública está nas top 3 indústrias em termos de troca eletrónica de informação, em termos de trocas de faturas em cada um dos países, em que representam 10% do volume de faturas trocados, em termos do número de faturas, mas se pensarmos em termos de players, em termos de emissores e receptores, representa entre 45% a 65%
de troca entre as empresas, ou seja, significa 45 a 65% das empresas trocam faturas eletrónicas de alguma maneira para a administração pública, okay? Quer na perspectiva de emissor, quer na perspectiva de receptor. Okay? Sendo que 100% das empresas e 100% dos consumidores recebem faturas do setor público, como bem sabemos. Em termos de custo, obviamente eu não vou perder muito tempo aqui, todos nós sabemos, isto também é o mesmo estudo, também da mesma empresa, todos nós sabemos que uma fatura eletrónica é muito mais eficiente do ponto de vista de custo do que uma fatura em papel. Existem N custos escondidos. Estamos a falar de uma perspectiva de recepção de faturas, okay? Agora vou falar de uma perspectiva de recepção de faturas. Existem N custos escondidos hoje na recepção das faturas e, portanto, a fatura eletrónica ajuda também nesse processo. Portanto, estamos aqui a falar, isto é um estudo europeu, obviamente os números em Portugal podem ser um bocadinho mais reduzidos, mas estamos a falar valores à volta entre os 4 a 11 euros de poupança por cada uma das faturas. Em termos de receita, só muito rápido. Nós somos uma empresa do universo Sonai, portanto, estamos já no mercado já há 14 anos, já trabalhamos muito nesta área. Há muito tempo, nós vimos, há bocado falámos dos projetos da UMIC, portanto, nós vimos desde essas alturas dos projetos pilotos de contratação pública na UMIC, somos uma das plataformas de contratação pública utilizadas em Portugal, portanto, com uma plataforma que é o Safety Golf, além de termos toda a parte da otimização de compras e a parte da fatura eletrónica também no mercado. Em termos de case study, nós fizemos um caso muito interessante numa comunidade intermunicipal. Estas comunidades intermunicipais são uma forma muito interessante de disseminar este tipo de soluções e este tipo de conhecimento nos organismos da administração pública, portanto, um bocadinho o trabalho que a SPAP está a fazer ao nível central, as comunidades intermunicipais também estão a fazer ao nível regional e, portanto, estão a fazer isto ao nível da implementação. Portanto, se virem aqui, basicamente o que fizemos na comunidade intermunicipal da Luzia do Tejo, fizemos um projeto de ligação de faturação eletrónica na perspectiva de recepção para todas as câmaras pertencentes à comunidade intermunicipal. Portanto, estamos a falar qualquer coisa como 90 mil faturas por ano de recepção e a parte interessante deste processo foi que nós não falamos só aqui em fatura eletrónica. Portanto, nós, além de falar de fatura eletrónica, porque sabemos que há um conjunto de entidades que estão desde o momento inicial disponíveis para enviar fatura eletrónica, temos aqui dois exemplos de duas empresas que é muito relevante internamente, a EDP e a nós. Só para terem ideia, estamos aqui a falar de um total de 90 mil faturas por ano, em que a EDP representa 15% do volume de faturas que é recebido por cada uma das câmaras. Com um trabalho muito grande de contabilização de uma fatura da EDP. A fatura da EDP, para nós, consumidores, é uma fatura complexa, para uma Câmara Municipal é uma fatura ainda mais complexa, que dá muito trabalho em termos de contabilização. E este processo eletrónico o que faz é automatiza toda a parte de registro da mesma. Em termos do processo em si, é um processo, como eu dizia, não só fatura eletrónica, é um processo que também conta com aquelas empresas que no momento inicial não são capazes de enviar faturas eletrónicas e, portanto, nós o que temos é todo um processo de OCR, onde o que fazemos é capturamos os dados das faturas e entregamos esses dados das faturas de forma eletrónica ao receptor da informação. Temos uma solução de e-mail que recebe um PDF, uma fatura eletrónica em PDF e que, de forma fácil, faz integrar também com o OCR os dados na plataforma. Temos um portal web e uma solução de EDI que permite que as empresas com maior capacidade tecnológica consigam enviar essa informação de forma automatizada. Depois, há todo o processo interno dentro da organização de validação e arquivo e integração dessa informação no seu sistema de gestão. Um ponto importante, não é só fatura eletrónica. No início falei de fatura eletrónica, o hotel, portanto, isto não é só fatura eletrónica, estamos a falar de todos os documentos de negócios que podem ser desmaterializados com base nesta plataforma, que aí sim é que temos o real benefício da faturação eletrónica, pois caso contrário vamos ter que fazer todo o processo, uma parte do processo em papel, para depois voltarmos a ter a fatura eletrónica. Isso não faz muito sentido, até porque, tendo em conta a experiência e o sucesso que existe em Portugal na parte da contratação pública eletrónica, já temos muito do processo desmaterializado. Portanto, não faz sentido termos muito do processo desmaterializado, depois voltarmos a ter papel, para depois voltarmos a ter fatura eletrónica. Não, faz sentido é que o processo todo ele seja desmaterializado e, portanto, por isso é importante este processo. Além disso, nós temos uma equipa que o que vai fazer é ajudar os fornecedores, os emissores dos documentos a passarem a ser eletrónicos, uma equipa que nós chamamos de gestão de comunidade. Portanto, nós próprios fazemos esse trabalho de ajudar a que a empresa tenha o sucesso e o retorno do investimento esperado num projeto deste tipo. Aqui são alguns exemplos que fazemos, em termos de comunicação, em termos de adesão, em termos de um portal específico em que comunicamos aos utilizadores essa informação.
E, para terminar, já passei o meu tempo, já sei, não precisam fazer o time-out, porque eu já sei que já passei. Para terminar, aqui em termos de algumas iniciativas relevantes, existe neste momento uma diretiva europeia de procurement, aqui também com um papel muito relevante da ESPAP, onde nós também estamos presentes, e da GSU, portanto, que no fundo vai fazer a transposição da diretiva europeia sobre faturação eletrónica da administração pública para Portugal. É algo muito importante, é algo que a ESPAP está a ter um papel muito relevante e acho que nos próximos 1 a 2 anos vamos ter aqui muitas novidades neste setor. Em jeito de conclusão, solução de troca eletrónica de documentos para permitir uma monitorização real-time de toda a cadeia de valor das organizações públicas. É de facto, a fatura eletrónica é de facto um driver de inovação da administração pública, contribuído para aqueles dois valores que falámos anteriormente, transparência e eficiência dos serviços, e que hoje existem já no mercado algumas soluções, eu mostrei aqui uma, existem outras, que podem ajudar todas as empresas nesta ligação com a administração pública, independentemente do seu tamanho, do seu grau de evolução tecnológica, se são mais dispostos a isso ou menos dispostos a isso. É algo que já se consegue fazer de forma muito fácil. Terminar, queria convidar-vos, no nosso site temos um white paper sobre o tema da fatura eletrónica, muito importante, há alguns casos de estudo e alguns casos de sucesso, e tem algumas destes dados que eu aqui apresentei de forma mais detalhada. Se tiverem interesse, no nosso site safety.com podem fazer o download deste white paper. E com isto termino. Muito obrigado. Teresa, antes de mais, em nome da APDC, queria dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Obrigada por vir participar neste painel e neste final. Teresa é a última, também te pedia um poder de síntese para podermos conversar só um bocadinho neste final, estamos antes do almoço. Prometo, fiz meia dúzia de slides suficientemente feitos para isto passar muito rapidamente. Eu agradeço o convite para estar presente. Eu represento o Ministério da Educação, a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência. É um local estranho. Nós, para além de termos a responsabilidade estatística, fazemos também a governação deste TI no Ministério e, sobretudo, junto das escolas, e temos a responsabilidade sobre os sistemas de informação. Por isso este caminho. Eu vou falar de troca. Porque ops, o que é que eu fiz? Porque uma dos projetos que me pediram para mencionar aqui foi um projeto que nós fizemos a pedido e motivados pelas necessidades de acompanhamento do memorando de entendimento. E significa que nós tivemos que reestruturar um pouco a forma como analisávamos a informação e como tínhamos informação. Uma das questões mais assustadoras para mim, nas primeiras reuniões que tivemos, e fui sempre acompanhada pela Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira do Ministério, foi a percepção do outro lado que nos diziam sistematicamente que vocês não têm informação. E nós temos muita informação. E fazemos algum até benchmarking do que temos. Nós participamos num grupo da OCDE, o CRI, com quem discutimos a evolução dos sistemas de informação na educação, nomeadamente os sistemas de informação longitudinais, que são essenciais aos estudos dirigidos à melhoria do sistema, e efetivamente nós tínhamos muito mais informação do que aquela que parecia termos capacidade de demonstrar ter e do que aquela que era efetivamente utilizada. Duas notas: as coisas acontecem às vezes quando aproveitamos o momento, e nós tivemos aqui dois momentos que foram importantes, talvez três. Um momento anterior de algum investimento na infraestrutura tecnológica do Ministério da Educação e junto das escolas, que nos permitiu criar uma rede suficientemente estruturada para podermos ter uma boa comunicação de dados entre as escolas e os organismos centrais do Ministério, por um lado. Por outro lado, há um segundo momento que foi pré-MAC,
No painel da manhã falou-se dos silos, que a administração pública funciona em silos e que os ministérios não comunicam. Nós temos silos dentro do nosso ministério e, portanto, ainda tínhamos esse problema para resolver. O que sucedeu foi que havia um gabinete coordenador do sistema de informação do Ministério, que era, digamos, o dono da informação. Nós e os outros organismos eram os utilizadores, com permissões para usar, mas com alguma dificuldade em transformar essa informação com dono em algo muito diferente. A evolução do sistema de informação do Ministério, e este é o ponto em que começámos, em 2012. Nós fizemos um investimento em infraestrutura, criámos portais de serviços, temos uma infraestrutura orientada a serviços para as escolas, começámos a criar serviços para a comunidade e para as escolas, como a matrícula eletrónica, que hoje é de utilização comum para os encarregados de educação e para as nossas escolas. Temos uma plataforma de gestão da rede escolar que gera, digamos, a tipologia das nossas infraestruturas, portanto é a matriz de toda a nossa informação, ela identifica as escolas e caracteriza-as em termos de rede física de infraestrutura. Depois temos um sistema de informação que gera a oferta educativa e formativa e, portanto, tem o papel de gerir as ofertas propriamente ditas e permite, neste momento, pesquisar onde é que elas existem. E depois temos toda a gestão escolar localizada nas escolas, com um sistema de exportação de dados para uma base de dados central que nós gerimos no Ministério, onde recolhemos toda a informação de alunos e de pessoal. E quando eu digo que temos muita informação, é porque temos informação praticamente em tempo real, nós fazemos atualizações diárias destes dados e temos informação sobre todas as ocorrências nas nossas escolas em termos do que se passa com os docentes e com os alunos. E temos a capacidade de relacionar uma escola, um aluno, uma turma e um professor. E, portanto, isso dá-nos capacidade para poder fazer estudos sobre o sistema que antes não tínhamos. Ora, quando nós começámos as reuniões de acompanhamento do memorando de entendimento e da sua evolução, havia a necessidade de monitorizar as medidas que foram implementadas no Ministério da Educação. E, portanto, nós tínhamos que definir um conjunto de métricas e tínhamos que ter a capacidade de reportar esses dados. E foi aí que começámos a pensar, aproveitar esse momento para transformar completamente o modelo daquilo que tínhamos. E, portanto, era-nos pedido que utilizássemos a informação existente, que é complexa, tinha falhas de consistência, era de difícil acessibilidade, e embora estivesse disponível para a generalidade dos gestores do Ministério da Educação, ela não era muito legível e tinha alguns problemas de integração de dados. E, portanto, foi-nos pedido que tínhamos de ter a capacidade de responder às necessidades do planeamento do sistema e da sua própria governação. E, portanto, tivemos de encontrar uma solução para isso. Nós começámos a trabalhar precisamente no acompanhamento do memorando com um sistema de BI, que se chama BI-MEC, que é alimentado pela base da rede escolar e, portanto, tem toda a informação que nós temos disponível centralmente organizada em árvore, que vai desde a escola à sua unidade orgânica e depois agrega toda a informação para cada uma das escolas, dos alunos, do pessoal, das turmas, etc. E nós temos informação biográfica, avaliação, turmas, horários dos docentes, remunerações e a informação financeira que articulamos com a Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira, que tem sido, digamos, nosso parceiro neste projeto. E, portanto, não só fomos capazes de monitorizar as medidas de memorando e, digamos, essa monitorização era feita em termos de poupança. As alterações que se faziam no sistema educativo tinham uma métrica que conduzia a poupanças orçamentais,
mas aproveitámos a oportunidade para padronizar toda a informação que tínhamos e disponibilizar métricas acessíveis a todos os organismos do Ministério da Educação para poderem fazer o planeamento e a gestão do sistema. Na verdade, conseguimos resolver, em parte, um problema que tínhamos, que era qual é a fonte de verdade. Isto é um bocadinho totalitário, mas de facto temos que falar sempre a mesma linguagem com os mesmos números. E como a nossa informação não era legível, as pessoas produziam e os outros organismos produziam informação própria, o que por vezes nos criava problemas. E portanto, nós agregámos todas as bases de dados que vinham das escolas no sistema de BI, que está funcional, e estamos a integrar os restantes sistemas que temos no Ministério nesse sistema de BI para acompanhamento de outras atividades, como por exemplo o SIGO, que neste momento está a ser preparado para fazer toda a monitorização das atividades dos centros de qualificação e ensino profissional que fazem toda a educação e formação de adultos em Portugal. E, portanto, nós quisemos criar uma dinâmica de informação que também nos permitisse eliminar os silos internos. E, portanto, neste momento, a nossa informação está acessível aos organismos MEC, eu pus os mais importantes, à tutela, aos municípios em dashboards que foram personalizados para poderem constituir-se como fonte de acompanhamento do programa de descentralização de competências para os municípios, que foi anunciado pelo Governo recentemente, pela Agência Nacional para a Qualificação e Emprego Público, para a monitorização da atividade dos SCEP, a qual é a entidade reguladora, e ali a tracejado está o IFP e o público em geral por duas razões, porque vamos utilizar a plataforma de BI para fazer a monitorização dos indicadores da Iniciativa Garantia Jovem, relativamente à qual nós temos esse papel, e portanto iremos dar acesso ao IFP, entidade coordenadora, a esses dashboards específicos, e provavelmente vamos criar um conjunto de informação mais dinâmica para disponibilizar ao nosso público, e o nosso público são os cidadãos, sobretudo os encarregados de educação, com a informação em tempo mais real do que aquela que é produzida estatisticamente e que possa influenciar, digamos, apoiar as escolhas que são feitas pelos indivíduos quando escolhem matricular um filho numa escola. Teresa, pedias? Sim, vou já terminar. Portanto, a educação tem esta dificuldade extra. Nós, para além de termos que fazermos gestão e planeamento do sistema, temos a obrigação de também mobilizar a informação que temos para o poder melhorar. E para podermos melhorar o sistema educativo, precisamos de promover investigação sobre o sistema, apoiar as comunidades educativas a orientar as suas próprias práticas e utilizar a informação de fontes diversas. Portanto, neste momento, e depois deste desenvolvimento do BI, nós temos dois projetos importantes em curso. Um deles foi falado hoje de manhã pelo Dr. Jaime Pesado, uma solução centralizada para a gestão de pessoal, que nos vai eliminar aquela base de dados de pessoal que recebemos das escolas, e uma solução centralizada para a gestão de alunos que estamos a desenvolver neste momento com o apoio do SAMA. E, portanto, o que é que nós pretendemos vir a ter? Ao invés de termos aqueles silos de informação anual, que têm problemas de consistência porque não conseguimos cruzar a informação entre anos letivos de forma consistente, vamos passar a ter um sistema longitudinal que segue o ciclo de vida do aluno e, por outro lado, um sistema longitudinal que segue a carreira do docente. E temos que ter condições para, cruzando esta informação, apoiando e criando mais informação através das plataformas de gestão de sala de aula que iremos implementar, isso é outra vertente pedagógica, mais pedagógica da nossa atividade, termos condições para proporcionar à comunidade científica a capacidade para utilizar os dados de informação para apoiar a melhoria do sistema. Era um bocadinho isto que queria deixar aqui. Há problemas que se colocam, segurança dos dados, privacidade, proteção da informação, etc., que vamos ter que trabalhar sobre elas no futuro. E, portanto, digamos, o que teremos a seguir é uma coisa deste género. Pronto, fico por aqui. Obrigada. Muito obrigada. E deixo também o meu e-mail, quem quiser podemos dar mais alguma informação. Está bem? Obrigada.
estamos mesmo a terminar, mas eu não queria deixar terminar este painel sem uma pergunta a todos, até porque a Teresa abriu aqui o mote da Troika, e como o professor disse, eu fui jornalista de Economia, temos informação, temos tecnologia, temos necessidades e fornecedores. Quais é que são os desafios que agora surgem, porque estamos em anos de eleições, a Troika foi-se embora, mas continuamos a ter compromissos, e o dinheiro, se o Sr. Secretário de Estado deve corroborar, não deve chegar para tudo. Portanto, Teresa, que desafios é que nós temos agora pela frente? Nós fizemos este investimento sem gastar mais, fazendo outras escolhas de investimento, são opções. Portanto, eu acho que o que temos pela frente é um desafio muito grande de renovação e reestruturação dos sistemas públicos. Eu penso que isso é inegável para toda a gente, e eu acho que vamos ser obrigados a simplificar, a reestruturar processos, a reformular muita da forma como trabalhamos. Isso permite-nos, provavelmente, encolher alguma coisa e trabalhar um pouco melhor, apoiando-nos neste tipo de ferramentas. No caso da educação, temos um outro desafio importante, que é melhorar o sistema e estudá-lo em profundidade. E para o estudar em profundidade, a administração pública não consegue fazer isso sozinha, tem que fazer com a comunidade científica, académica, porque melhorar a eficácia de um sistema educativo implica perceber como é que as pessoas aprendem, como é que os professores ensinam e qual é o tipo de ensino que liga melhor com que tipo de alunos. E, portanto, o que eu acho é que aquilo que estamos a consolidar em termos de sistemas permitirá dotar-nos de informação suficientemente integrada para criar maior inteligência sobre o nosso sistema, porque eu falei da Troika e uma das preocupações da Troika era na monitorização das medidas do memorando, mas era muito saber como é que vocês acompanham os alunos, como é que vocês sinalizam as dificuldades, antes que eles abandonem a escola, antes que surjam insucesso. E, portanto, isso obriga-nos a desenvolver os nossos sistemas para também apoiarmos, digamos, as escolas nesse... Se conseguir fazer isso com o mesmo orçamento, é a música para o... Miguel, para o fornecedor, é à espera de um concurso público para que vocês poderem aplicar as tecnologias que dizem existir para melhorar e para gerar poupanças, é isso? Certo, mas eu vou suplir e vou dar uma perspectiva mais macro. E vou focar neste tema da fatura e este tema da fatura eletrónica. Claramente que, cá falámos de eleições, o grande eldorado de qualquer política é poder prometer que vai baixar impostos. Se fosse possível, aliás, muitos prometem, mas acaba por não ser possível. Mas, na verdade, o que é que o Estado tem que fazer? Tem que cobrar melhor. E, de facto, a questão da fatura e a questão da fatura eletrónica é um ponto fundamental. Nós tivemos, nos últimos 2, 3 anos, evoluímos muito nessa matéria, com a implementação da obrigatoriedade da comunicação da fatura à administração tributária. Não faz sentido o Estado obrigar as empresas a fazer fatura eletrónica quando estão a emitir e o próprio Estado não está preparado para receber. É um nonsense total e, portanto, este é algo que eu acredito que se vai resolver, todo o trabalho que está a ser feito, se vai resolver de forma muito célere pelos projetos que vão ser feitos, quer a nível da administração central, quer a nível da administração local. Depois, outro ponto que é importante, e eu mostrei ali na minha apresentação, isto traz mais competitividade às empresas. Trazendo mais competitividade às empresas, tornando as empresas mais competitivas num ecossistema que é global, não é um ecossistema nacional, obviamente vai permitir que as empresas consigam faturar mais, crescer e, em último caso, vai-nos permitir aumentar o PIB. E, portanto, eu acho que esse ponto também é importante. Não é só o dinheiro que vamos gastar em ter uma solução de fatura eletrónica, porque, tipicamente, os projetos de fatura eletrónica são projetos com retorno de investimento entre 3 a 8 meses, 1 ano no máximo, para os projetos muito grandes. Portanto, acho que é algo que é quase nonsense, tem mesmo de ser. Edgar, os fornecedores dizem sempre isto, ou seja, há poupanças, portanto, se investir, o governo vai ter retorno. Ali nos seus números também mostrou essa eficiência, mas o facto é que no final das contas, no início, tem que ser sempre um investimento, ou um custo. Sim. No nosso caso, o investimento que foi feito no desenvolvimento tecnológico compensa largamente a diferença, nomeadamente no número de pessoas que são necessárias para implementar este procedimento.
Para dar uma ideia, em 2007, quando se começou a falar em licenciar 200 mil pessoas num sistema clássico de licenças clássicas, a perspectiva de necessidade de pessoas era imensa. Com o sistema que nós conseguimos implementar através do multibanco, temos uma pessoa a fazer isto. Chega. Neste momento nós temos um técnico a trabalhar nesta área, que faz o desenvolvimento, temos uma empresa que nos dá o apoio tecnológico necessário e todo este processo de licenciamento da pesca lúdica, toda esta comunicação, toda esta desmaterialização, acaba por poupar muitos recursos ao Estado e acaba por facilitar muito a vida das próprias pessoas, porque conseguem o objetivo que pretendem, que é exercer uma atividade que é lúdica, com o mínimo de incómodo possível. Este projeto, nós também estamos a olhar para ele na perspectiva de para que é que isto pode ser utilizado depois noutras áreas, nomeadamente na perspectiva que isto possa ter aplicação já na parte da pesca profissional e noutras áreas e em todos os serviços, porque acaba por esta parte da fiscalização, através do SMS, pode ser realizada no terreno, em qualquer local, acaba por ser uma situação de alguma forma inovadora e que abre uma série de oportunidades. João, falou ali numa tecnologia de ponta que está a ser em piloto, mas muitos destes pilotos também, por vezes, não saem do papel, porque depois é muito bom, mas não há orçamento para dar seguimento aos pilotos. Como é que vê este futuro? Eu acho que é pegando um bocadinho na sua pergunta inicial, que é quais são os desafios. Onde eu vejo que há claramente desafio, até para credibilizar e motivar as pessoas que estão envolvidas na administração pública, é ter os cenários claros de valor, ou seja, não é claro, há muita mudança a nível sistemática naquilo que se quer fazer e lançam-se muitas iniciativas que depois não chegam ao fim ou não traduzem valor. E isso gasta muito dinheiro, que se calhar, poupando à cabeça, definindo bem os cenários de valor, como é que interagimos, o que é que eu vou ganhar onde, como, é um trabalho de detalhe que tem que ser feito prévio ao lançamento de projetos, porque os projetos em si não valem nada, mesmo que sejam feitos no tempo e horas, se, como os companheiros aqui do painel disseram, não houver uma análise completa. Depois temos ali uma ferramenta, não é automatizar a asneira, como se costuma dizer. E isso não pode ser, não temos dinheiro para isso, não há dinheiro para isso. E isso também motiva as pessoas, e a verem projetos credíveis. Miguel, num ano de eleições, governo anterior, governo futuro, qual é que é o desafio para os fornecedores e para termos uma administração pública mais moderna? Bem, em primeiro lugar, eu acho que a questão e ficando fiel aqui ao tema que também trouxe aqui, acho que há um grande potencial na própria administração, com a informação que tem, com dados que já tem, e que tira pouco partido desses dados e que leva muito a alguma burocracia, que também foi aqui falada, e muita repetição e muita redundância de processos. Isso hoje continua a ser uma realidade, isso certamente vai continuar a ser, é um processo lento, mas há aí um grande potencial. Isso não são projetos com uma dimensão que não tem de ser grandes investimentos, portanto, são se calhar pequenos passos que têm de ser dados, multiplicados por uma série de sítios na administração pública. E isso pode tirar muito partido da questão dos dados que já existem e capitalizando conhecimento sobre esses dados e cruzamento de dados, não é? Porque o nosso sistema nasceu com silos de informação, porque foi assim que foi a nossa história e não podemos alterá-la, mas a questão da utilização e capitalização dos dados pode ser uma das soluções para eliminar essas redundâncias e esses processos. E esse pode ser um caminho que não é, de facto, de grandes investimentos, mas que é lento, mas que pode ir contribuindo. E aqui as empresas, obviamente, também podem ter um papel importante, precisamente porque aqui as ferramentas tecnológicas permitem muito fazer esse tipo de cruzamento de informação, não é? Porque isto não é um trabalho manual. E aí, obviamente, que os fornecedores e as empresas têm esse desafio de poderem, em determinados momentos desses processos, acrescentarem o valor, não é? Com ferramentas e com tecnologia que venha permitir essa desburocratização e esse processo de simplificação da nossa máquina pública. Os desafios vão continuar a ser muito, isto não há de ser um sprint, provavelmente há de ser uma corrida de fundo e daqui a um ano estaremos a falar, se não destes desafios de outros. Muito obrigada, um bom almoço, obrigada à PDC mais uma vez.